você sossegar esse fogo. Você está rindo, mas é sério. Você tem que entender o tempo da espiritualidade, o tempo de investir em leitura, em busca por Deus. É muito importante isso, gente. Descubra o seu tempo, as coisas que têm que acontecer, né, no seu tempo. Para alguns, esse tempo pode chegar um pouco mais cedo, para outros, um pouco mais tarde, para outros, chega no modelo mais fácil, para outros, no modelo mais difícil. Mas entenda isso. Eu vejo pessoas querendo viver o tempo dos outros. Eu quero pessoas querendo viver coisas fora do tempo, antecipando e quebrando a cara, tomando decisões equivocadas. E pessoas que sequer são capazes de entender o seu próprio tempo. O próximo, o tempo de Deus. Tem o seu tempo. Pastor, mas o meu tempo não é o tempo de Deus? Não era isso que você está falando? Não. O seu tempo é o tempo que você tem que aproveitar para estudar. É o tempo que você tem que aproveitar para investir em você. O tempo de Deus é aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E é importante você entender isso. Quando é que Deus vai fazer? Quando chega o tempo dele. Eu participei de uma igreja e eu era vice-presidente dessa igreja durante um bom tempo. E muitas vezes eu vi pessoas querendo criar conflitos entre o pastor presidente e a mim, querendo que eu o confrontasse, criasse problemas, porque muitas pessoas, por algum motivo, afinidade ou outras coisas, ou por uma visão equivocada, viam uma liderança pastoral na minha vida. Mas eu entendi que aquele não era o tempo de Deus para a minha vida, e que o tempo de Deus para a minha vida ia chegar. Hoje, eu procuro, primeiro, não olhar para o que está acontecendo na vida e no tempo dos outros. Hoje, eu procuro olhar de uma forma sábia para não querer as coisas fora do tempo. Eu busco a maneira, de aproveitar todas as oportunidades para entender o meu tempo, sabe, aquilo que Deus está preparando para mim, ou me dando a oportunidade de viver. Mas o tempo de Deus, no que diz respeito principalmente a ministério, a ações que vão mudar a nossa vida, precisa ser entendido. Quando eu olho para Davi, sendo ungido por Samuel como rei, sabia que o trono era seu futuro. Profecias, se é que eu posso chamar isso de profecias, mas incentivo, que diziam: mata o camarada, porque se você matar, você se torna o rei. Ele disse: mas esse não é o tempo. Para que o tempo e que as coisas de Deus se cumpram na minha vida, eu não preciso puxar o tapete de ninguém. O que Deus tem para mim é meu. É assim que funciona. Eu não estava em casa, é o que Davi poderia dizer, quando Samuel esteve lá, todos os meus irmãos estavam lá. Eu estava no campo trabalhando, mas ninguém comeu nada, e o ungido fui eu, porque o tempo de Deus chegou para a minha vida. É importante você entender isso. Se nós não amadurecermos para dar uma olhada nisso, está assim de gente vivendo fora do tempo. Adultos vivendo como adolescente, pessoas que tinham uma situação financeira melhor ontem e hoje continuam gastando no mesmo tempo. É assim que funciona. Homens casados vivendo o tempo e comportamento de solteiros, pessoas invertendo tudo e pior, trazendo dores, desconfortos, adversidades para a sua vida. Está na hora de você tomar uma decisão para mudar a sua história. É para isso que você vem à igreja, sabe para quê? Para entrar pelo teto paralítico e para sair pela porta andando.
Nós vamos para a presença de Jesus para sair de lá melhor do que entramos. Esse é o propósito. Sair daqui uma esposa melhor, um marido melhor, um colaborador melhor, um empresário melhor, um pastor melhor, um amigo melhor. É para melhorar. O trabalho do Senhor tem o propósito de nos levar para a próxima fase da nossa vida. E para me encerrar, por causa do tempo, nós temos o fim dos tempos. Nós temos aqui, rapidinho, o tempo dos outros, fora do tempo, o meu tempo, o tempo de Deus e o fim dos tempos. Quando nós estamos olhando para esse ambiente, Mateus 24, 44, por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos que nós estamos chegando ao final dos tempos, as coisas se cumprindo, as coisas acontecendo. E por favor, igreja, não se preocupe quando vai ser. Não fique preocupado se é amanhã, se é no ano que vem. Não fique preocupado. Tenha uma preocupação: eu preciso estar preparado. Quando a trombeta tocar e Cristo voltar para buscar a sua igreja, e Ele vai voltar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E por que é que nós investimos em vidas aqui para melhorar a sua qualidade? Porque não há evangelismo maior e melhor do que alguém olhar para você e ver Deus. Terça-feira passada, eu levei a Mary para pregar numa igreja e um pastor me chamou. Ele trabalhava na usina de Angra e ele me disse que com ele trabalhava um alemão que entendia pouquíssimo português e que falava inglês e alemão. E ele disse que criou um laço de amizade, mas que a comunicação era muito difícil entre eles, mas que ele buscava, dentro das suas limitações, pregar Jesus para aquele homem de uma língua tão desafiadora. O homem entendia pouco, mas quem pregava era muito crente. Falava pouco e vivia muito. Dava um testemunho. O cara gostava demais dele e tolerava até ouvi-lo sem entender muitas coisas. O homem foi embora para a Alemanha e não se viram mais. Um tempo depois ele recebe a ligação da filha deste homem. E criou uma maneira, não entrei em detalhes, para comunicar a ele, que depois que o pai dela havia voltado para a Alemanha, ele aceitou Jesus como Salvador. E ele tinha falecido lá na Alemanha, e que ele deveria pegar um avião e ir à Alemanha, porque o pai dela, antes de falecer, deixou uma herança para ele, que ia mudar a vida dele. Muito mais do que o que falamos, meus irmãos, vale o que nós vivemos. A nossa sociedade está cheia de palavras, cheia de historinhas. A nossa sociedade está querendo testemunho. Não basta subir num púlpito e falar muito bem, não basta. As pessoas querem conviver com a gente, para ver como a gente vive, como a gente trata as outras pessoas, como tratamos a nossa família. Esse é um tempo que estamos vivendo, onde o Senhor está voltando, e o Espírito do Senhor está sendo derramado sobre a igreja. Aproveite esse tempo, o tempo da graça, o tempo do favor de Deus,
Eu não sei o que você tem vivido. Não. Mas, por favor, melhore a sua ótica. Não dá para demorar para ser a melhor esposa, porque Jesus está voltando. Não dá para demorar para ser o melhor marido. Não dá para demorar para ser fiel. Não dá para demorar. Ele está voltando para buscar a sua igreja. O mundo está precisando disso. Se você acha que está desafiador agora, imagine esse período ano que vem, o período das eleições. Deixa eu avisar a igreja de uma vez. Em julho do ano que vem, eu vou tirar um tempo para falar de política aqui na igreja. Em julho. Vou mostrar um pouco a igreja. Alguns já sabem, outros, eu não gosto de fazer isso. Mas eu acho importante. E a partir de julho, nós não vamos mais falar de política na igreja, até a eleição terminar. A partir de julho, e assim que acontecer a liberação da propaganda eleitoral, eu vou pedir o favor de todos da igreja que tiverem um adesivo de política no seu carro, não estacionar dentro das nossas dependências, e que aqui dentro nós não vamos falar de política. Nós vamos orar por nossa nação, porque nós estamos aí praticamente entrando numa guerra. Talvez muitos de vocês, na última eleição, perderam relacionamentos de familiares e de amigos que saíram do grupo ou removeram você e que nem fala mais contigo direito por causa de uma eleição. Isso é um absurdo. Mas nós vamos orar para a nossa nação. A minha rede social não tem nada a ver com a igreja. E na minha rede social eu faço o que eu quiser, desde que eu não quebre princípio. Mas aqui nesse púlpito nunca subiu um político que eu franqueasse para ele esse microfone. Sempre orei e oro a todos que virem aqui. Mas nós estamos chegando num tempo, igreja, que não dá para relaxar. É o final dos tempos. Transforme-se agora, porque talvez não dê mais tempo.